Eu tenho uma palavra para o seu coração aqui, vamos correr com o nosso tempo hoje. Abra sua Bíblia em Números capítulo 21. Números 21, versículos 4 e 5. Me acompanhe aqui. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo, o que aconteceu? Angustiou-se ou desanimou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Agora veja, esse acontecimento narrado aqui em Números, no capítulo 21, 4 e 5, também está descrito no livro de Deuteronômio. Então dá um pulinho lá no livro de Deuteronômio, capítulo 2, 1 a 6. Para ganhar tempo eu já estou lendo aqui, tá bom? A tela já está mostrando para nós aqui. Deuteronômio 2, 1 a 6. Depois, trata-se do mesmo episódio. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos estremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Muito bem, quero tratar nesta manhã sobre um tema que já está aqui. Vitória sobre o desânimo. Diga aí, vitória sobre o desânimo. Então, o Números capítulo 21, nós acabamos de ler, foi o momento que o povo de Israel desanimou-se. Vimos lá que o povo desanimou. E o que está agora escrito em Deuteronômio capítulo 2, que acabamos de ler, são os detalhes do que aconteceu nesse caminho que gerou esse desânimo. Então, o que acabamos de ler nos mostra uma palavra interessante, e justamente a palavra que eu destaquei, que nós dissemos aqui: o povo se angustiou, ou o povo se desanimou. Essa palavra de desânimo, a gente pode traduzir da seguinte forma: como oprimido, como angustiado, prostrado, desiludido. Mas quando a gente vai por o seu valor original, ou dentro da palavra original, ela pode também conotar uma outra simbologia, uma outra vertente interessante, como colheita. Olha que interessante isso. Mas quando a gente pensa nessa mesma palavra original, que pode dar a conotação de desanimar, e a mesma palavra poder dar uma conotação de colheita, me dá a entender o seguinte: que desânimo não é um evento isolado. Ou seja, ele não vem porque meu dia foi ruim no meu trabalho. O desânimo não vem por uma circunstância. O desânimo não vem simplesmente porque ocorreu alguma coisa. Mas sim, o desânimo é um processo em que você termina colhendo algo em sua vida que vai roubar a sua alegria, vai roubar o seu fôlego. Então, talvez você não consiga entender por enquanto, mas você vai entender ao longo da minha explanação, que veja que há milhares de cristãos no mundo inteiro que estão bem espiritualmente, mas podem estar muito ruim ou muito mal emocionalmente. E essas pessoas, veja, elas não são pecadoras. Essas pessoas não são pessoas que abandonaram a Deus, não são pessoas que estão fora da presença de Deus. Continuam crendo em Deus, continuam orando ao Senhor, continuam seguindo e caminhando o direcionamento de Deus. Porém, por alguma razão, perderam o seu ânimo. E assim estão muitos cristãos, e talvez você se encontre nessa situação também hoje. Interessante que essa semana eu orei com uma senhora, né, eu junto com a Márcia, que estava assim.
Tudo bem, até eu falei assim, nossa, irmã, mas a gente orou, teve tanta vitória no mês passado, nós oramos, já estava buscando algo de Deus, teve as vitórias, mas eu falei, pastor, mas estou tão desanimado, estou tão triste com algumas situações da minha vida, e nós oramos sobre isso. Então, meus queridos, você ama a Deus, você caminha com Deus, você busca a Deus, porém, às vezes, pode ser que você não tenha ânimo, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero ministrar na sua vida para que você saia hoje de manhã com a vitória sobre o desânimo, amém? Porque no momento que às vezes você cai no desânimo, veja que mesmo que toda a sua vida espiritual talvez esteja bem, você acaba correndo um perigo e a sua fé, o seu caminhar com Deus pode ter problemas. Agora, se você for para o livro de Juízes, capítulo 16, versículos 15 e 16, há uma palavra que chama angustiar, e a gente vai ver isso numa situação que aconteceu com Dalila e com Sansão. Veja que interessante esse contexto. Então ela lhe disse, ela quem? Dalila, tá? Disse para Sansão, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Veja essa palavra angustiar. Nos dá a entender que o inimigo, nosso inimigo, vai utilizar, meus irmãos, de todas as situações, de argumentos, de seduções, para nos levar a um desânimo total, que quer realmente fazer com que nós nos afundemos. Você pode até estar bem no seu coração, mas se as suas emoções, se você não tomar cuidado, elas vão ser captadas, e você tem que tomar muito cuidado, porque o que o inimigo quer fazer quer te tentar e te fazer derrubar. Então, se você aprende hoje como evitá-lo, então você pode controlar as suas emoções. Perceba que no texto aqui, Dalila começou com um processo, e nesse processo agora, nós entendemos que ela levou Sansão a trair a sua própria atribuição que Deus tinha dado para ele. Tudo isso por causa do desânimo. A gente até acredita, ou acreditávamos, vamos dizer assim, que Sansão talvez tivesse perdido ou tivesse entregado o segredo da sua força por causa da luxúria, por causa da questão sexual. Mas não foi por isso, não. Veja que Dalila estava conversando com Sansão, estava trabalhando nas suas emoções. Ali não houve luxúria, mas houve um momento na vida de Sansão que ele desanimou de uma certa forma, como diz o texto aqui, que ele se angustiou, que até desejou a morte. Você já conheceu pessoas que já perderam toda a motivação, mesmo que elas estão no caminho de Deus, mesmo que elas amem a Cristo? Já conheceu pessoas assim? Quem já conheceu? Algumas. Eu já conheci várias. Sansão perdeu seu ânimo. Sansão cometeu um erro e ele que o fez render e dizer qual era o segredo da sua força. Desanimou totalmente e o processo foi tão duro, o processo foi tão forte, o ataque, a obsessão, a percepção foi tão grande que chegou um momento de desilusão na vida dele, que ele então se entrega e se rende e conta o segredo para Dalila. E isso é o que o inimigo às vezes quer trabalhar, quer fazer na minha vida ou quer fazer na sua vida. Ele quer nos roubar a nossa força, ele quer tirar o seu ânimo, porque ainda que você esteja bem espiritualmente, às vezes as suas emoções não estejam no lugar onde tem que estar, e aí você pode sim se desanimar. Você não imagina, meu irmão, a quantidade de homens, mulheres, pessoas, mulheres de Deus, homens de Deus, que estão bem no seu coração, porém entram num desânimo, e por melhor que estejam, às vezes estão prontos a jogar a toalha. Elias, você sabe a história, era um homem que estava bem no seu espírito, acabara de confrontar os profetas de Baal, orou e desceu fogo do céu. Mas algum tempo depois, já estava correndo para se esconder dentro de uma caverna. Isso é um momento de desânimo. Começa ainda, e ele ainda começou a falar, eu quero morrer. Um homem que tinha acabado de orar, uma luta tremenda espiritual, desce o fogo por causa da oração. Olha, a sua fé estava em ordem, a sua unção estava em ordem, a sua atribuição de profeta estava em ordem, como estava tudo no bom lugar. Mas veja, isso não
não trouxe nenhuma dificuldade para que um desânimo tomasse o seu coração e fizesse-o fugir. E esse é o problema que temos. Quando nós entendemos que estamos bem espiritualmente, a gente não checa as nossas emoções. E é por isso, nesse intervalo que o inimigo entra e vai nos atacar. Sansão tinha sua força, não tinha perdido nenhuma força quando ele caiu no desânimo. Estava bem espiritualmente, mas emocionalmente ele não estava. E até em pastores você vê isso, pastores arruinando os seus ministérios por um momento de desânimo e tremendamente grande. Olha, tem unção para pregar, tem unção para revelar de Deus, tem unção para orar por um enfermo, mas no momento que o desânimo chega, ele joga no chão, e por isso que temos que aprender a combater essa emoção tóxica na nossa vida. Dá para entender até aqui, amém? Então, quantas vezes, olha, a gente não escuta isso aqui. Eu estava bem. Não sei o que aconteceu. Uma manhã eu conheci tão desanimado, nem estou com vontade de levantar mais da cama. Já ouviram isso daí? E assim, então, muitos homens e mulheres de Deus entram nesse redemoinho do desânimo. Foi o mesmo que aconteceu com o povo de Deus no texto que nós lemos. O povo de Deus perdeu sua força e perdeu seu ânimo. E no livro aqui, então, de Números 21, Deuteronômio capítulo 2, é que vamos ver como combatemos aquilo que provoca ou que provocou o desânimo no povo de Deus. E aí nós vamos encontrar pelo menos 5 elementos que trazem esse desânimo. E o texto vai dizer o que o povo desanimou, mas em Deuteronômio vai explicar, meus irmãos, um código espiritual, onde nós vamos entender o porquê desanimaram e como podemos evitar o desânimo na nossa vida. Amém ou não? Estou correndo aqui para dar tempo. Então, o primeiro elemento que eu quero trazer nessa manhã, que traz o desânimo, é o seguinte: quando buscamos o que Deus não quer nos dar. Repete comigo: quando buscamos o que Deus não quer nos dar. Então o desânimo muitas vezes começa quando você está perseguindo algo que Deus não quer que você persiga. Ele não vai te dar. Ou seja, quando você está orando por alguma coisa que não é vontade de Deus. Quando você está trabalhando por algo que nunca Deus vai te dar. Porque você sabe, irmão, que aquilo que não é para você não vai te conver, não te convém, não faz parte. Consegue entender isso? Pensa bem. É como um filho, quem tem filho pequeno, chega na hora do almoço, chega para o pai e fala assim: pai, eu quero um Big Mac. Dá até fome agora, né? Mas aí o pai fala assim: negativo, filho. Tua mãe está fazendo comida em casa. Não, pai, eu quero um Big Mac. O pai fala assim: não, tem almoço em casa. Quem é pai sabe disso, né? Maluco. Por mais que o filho suplique, o pai, ele não vai levar o menino para comer um Big Mac, porque ele já sabe que a comida que ele necessita não é o lanche, mas sim a comida da mamãe. Dá para entender? Muitas vezes a gente é essa criança, que continua a insistir com Deus algo que Deus não vai te dar. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1 diz assim, olha: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. Então, quando você caminha conforme uma palavra de Deus, você está caminhando na vontade de Deus. E quando você caminha na vontade de Deus, você tem força, você tem ânimo, sai animado, sai motivado. Porque a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, então teus passos são passos de luz. Agora no verso 3 de Deuteronômio 2 diz assim, olha: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Olha que interessante. Então esse povo estava caminhando em cima de uma promessa de Deus, em cima de uma palavra de Deus, que é o que vimos no versículo 1. Estavam felizes, fortes, estavam no lugar espiritual que Deus tinha determinado, estavam fazendo o caminho, a direção estava certa, mas de repente começaram a rodear a montanha. Veja, Deus não queria isso para eles, e isso foi matando o ânimo do povo que ficou rodeando, foi matando a sua força. Quantos cristãos, meus irmãos, gastam muito tempo e energia fazendo algo que não é a vontade de Deus? Sabe o que diz a Bíblia? Os que esperam no Senhor renovam o quê? As suas
Forças. Então, quando você faz algo que é a vontade de Deus, ou faz algo para Deus, você recebe forças. Quando você espera no Senhor, você recebe forças. Veja, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, porque quando você está fazendo algo que é de Deus, a força vem de Deus. Podia ver um glória a Deus aí, né? Agora, quando você faz algo que está fora da vontade de Deus, cada passo que você dá vai te roubar a sua felicidade, vai roubar o seu ânimo, vai roubar a sua energia. É ou não é verdade? Ou você nunca fez o que não é a vontade de Deus? Então, quando você está fazendo algo que não deveria fazer, não é a vontade de Deus, meu irmão, é um calvário, é uma luta, é uma dificuldade. E esse povo começou a perder o ânimo quando começaram a rodear um monte que não era a vontade de Deus, que tinha que ficar fazendo isso. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se você está fazendo algo sem Deus, você está fazendo algo por si mesmo, e isso não vai dar certo, você vai perder a sua motivação. Porque há pessoas fazendo um monte de coisas, e ao invés de estarem felizes, a alegria acabou, a tristeza chegou e o desânimo chegou. Veja, o que você faz para Deus vai produzir alegria na sua vida, vai produzir um gozo. Quando você está na vontade de Deus, vai ser alegre, vai ser bênção. E cada vez que você tenta passar por essa porta onde Deus não quer que você saia, você vai sangrar. 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele. Vamos todos juntos ler esse 14, vamos lá. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o 15, e se sabemos, foi o 15, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, as petições que lhe fizemos. Se você prestou atenção no verso 14, veja bem, só o que você pede dentro da vontade de Deus é o que o Senhor ouve. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E quando Ele te escuta, com certeza Ele vai suprir com um milagre. Então, onde começa o desânimo com Deus ou no povo de Deus? Quando você ora por alguma coisa e você não vê a resposta. Agora, não pode ver porque na verdade não é a vontade de Deus. E o Senhor disse: olha, seguir dando volta nessa montanha aqui não vai adiantar. É isso que Ele diz para o povo. Isso não é para você. Veja que interessante, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece a história. Não sabiam se Deus iria resgatá-los ou seriam morrer queimados no momento da fornalha. Agora, não sabiam, mas nem se importavam, porque acreditavam, confiavam na vontade de Deus. E disseram: olha, rei, se o Senhor vai nos salvar, ou se o Senhor não vai nos salvar, nós não nos preocupamos, pois sabemos que o Senhor tem o controle da nossa vida. Essa é a mensagem que eles trouxeram para o rei. Consegue entender, amém? Então, meu irmão, as situações em sua vida que você tem que fazer o mesmo. Eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, mas uma coisa eu sei, eu vou me agarrar no Senhor, aí eu vou estar bem em nome de Jesus. Porque eu confio em Deus, eu dependo de Deus e eu caminho junto com Deus. Amém? Amém. Muito bem. Segundo elemento para combater o desânimo, eu chamo de: quando nos pesa corrigir nossos erros. Diga aí, quando nos pesa corrigir nossos erros. Porque quando nos pesa, meu irmão, aí o nosso problema do nosso erro já aumenta uns 50% do problema. Porque o Senhor disse para eles aqui naquele texto: voltem ao norte. Para de rodear, voltem ao norte. Ou seja, vocês ficaram muito tempo dando voltas, e de repente Deus diz: olha, vamos ter que corrigir esse caminho aí. Qual o problema que nós temos de retificar os nossos erros? Na verdade, nós cremos que nós perdemos muito e não queremos perder tanto. Há certas coisas que nós temos que retificar, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do mal. E isso é complicado. Quando você toma uma decisão, você entendeu, pisei na bola, errei, e você pensa: puxa, eu vou ter que consertar tudo isso de novo. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 25 que um rei contratou uns mercenários para poder ir à guerra com Israel. Chegou o profeta e falou assim:
Negativo, não vai. Aí o rei falou, mas o que eu faço com todo o dinheiro que eu já gastei? O profeta falou assim, não se preocupe, basta obedecer a Deus que Deus vai te trazer de volta. Meu irmão, não importa o que você tenha perdido, os recursos que você perdeu, o tempo que você perdeu, importa que às vezes você vai ter que retificar o seu trajeto, você vai ter que corrigir os seus erros. As pessoas desanimam porque ficam contando o quanto perderam. Já percebeu isso? Deixe Deus te dar mais, obedeça, Ele vai te dar mais. O que você precisa fazer? Obedecer ao Senhor, obedece. Consegue entender por que cair no desânimo? Então obedece ao Senhor, retifica isso. Porque de repente o Senhor diz para ele, olha, faz um bom tempo que vocês estão dando volta nesse monte aqui, sabe de uma coisa? Vocês vão ter que voltar para trás. E o que aconteceu? Você se deu conta que foi tempo perdido, recursos investidos, e agora como é que eu retifico? Isso é forte, meus irmãos, desanima mesmo, é verdade. Mas, meu querido, fique uma coisa na sua mente, vale muito mais um passo dado na obediência do Senhor do que 100 passos dados na desobediência. Consegue entender? Diga amém. Muito bem. Terceira causa do desânimo. Vamos correr aqui. Quando nossa expectativa no proceder divino não nos satisfaz. Diga comigo aí. Quando nossa expectativa no proceder divino, o que acontece? Não nos satisfaz. Olha o que aconteceu com esse povo em Deuteronômio 2, versículo 4 e o versículo 6. E dá ordem ao povo dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Olha o versículo 6. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes e também água para beber deles, comprareis por dinheiro. Vamos traduzir isso aqui. O que o texto está dizendo? Olha, vocês vão passar onde estão seus irmãos e vocês vão comprar tudo que vocês precisarem, de comida a água. Agora veja por que o povo desanimou. Porque provavelmente o povo estava esperando um milagre de Deus. Esse povo, ele sabia que Deus havia mandado o pão do céu, havia mandado o maná. Esse povo sabia que Deus mandou um ventinho, veio as codornizes. Esse povo sabia que Deus mandou bater na rocha ou tocar na rocha e saía água. Agora o que o Senhor está falando para eles é assim, olha, negativo, agora vocês vão passar por esse povo, vocês vão comprar toda a sua comida, vão comprar a água e você vai ter que pagar em dinheiro. Olha, o texto foi claro nisso, pague em dinheiro. Vão ter que investir nos mantimentos, vão comprar tudo. Meus irmãos, e vai haver momentos na nossa vida onde Deus certamente irá realizar milagres sobrenaturais. Dão glória a Deus, amém? Muitos momentos são assim, onde uma única oração é capaz de mover os céus e milagres acontecerão sobrenaturalmente. Porém, haverá outros momentos em que Deus vai te obrigar a fazer coisas no meio natural. E a gente, você sabe aqui, você que acompanha a IBC, você que é da nossa casa, você sabe que Deus tem feito muitos milagres, por exemplo, na área da saúde aqui. É, na verdade, quem já foi abençoado com milagres na área da saúde? Levanta as mãos. Ué, levanta a mão mesmo aqui. Olha que bênção. Quantas pessoas aqui, até dar uma salva de palmas aqui, para o que Deus faz. Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor faz milagres na área da saúde. Mas veja, quando eu oro por enfermos, não quer dizer que todos sairão curados. O Senhor tem entrado com curas em situações impressionantes, mas muitas vezes não tem entrado. Aí você pergunta, mas como é possível isso? Porque é simples, porque há momentos que Deus vai tratar em situações no sobrenatural, e há momentos que Deus vai tratar nas situações no meios naturais. E você não pode desanimar quando a resposta não chegou da maneira que você planejou. Ou seja, às vezes Deus vai agir mesmo, instantâneo, e outras não. Temos que confiar em Deus e ponto final. Não podemos desanimar ou perder a nossa fé, meus irmãos. Temos que deixar que Deus seja Deus e você é seu servo e isto acabou. A decisão é de Deus. Agora, o desânimo entra quando justamente você quer ter o controle, onde na verdade é Deus que tem que ter o controle. Ele é o único que tem o controle de tudo. Dá para me entender? Amém? Veja, diz que a expectativa é a mãe de todas as desilusões.
E é pura verdade. Talvez você queira casar com um bonitão aí, um Brad Pitt. Mas de repente Deus deu um gordinho para você aí do lado. Não é mais? Mas vou proteger os gordinhos aqui. O gordinho é tudo de bom, irmãos. É verdade. É verdade. Veja bem, quer comer bem? Pergunta para um gordinho. Agora, às vezes você vai casar, quer sair com um saradão, né? Tanquinho, você só vai comer saladinha. Sai com um gordinho, ó, picanha, ancho, panceta, pudim de leite, milkshake de morango. Ah, meu Deus. Ah, gordinho é tudo de bom. Falar de comida no almoço, eu quase no almoço. Queridos, olha, vamos voltar aqui, né? Então, o gordinho vale a pena, hein? Mas olha, eles desanimaram, esse povo desanimou porque tinha que pagar as coisas, porque tinha que trabalhar, porque tinha que caminhar. Estava esperando o sobrenatural e naquele momento Deus ia agir no natural. Mas um dia, tudo vai fazer sentido. Um dia na sua vida, você vai entender por que Deus agiu de um jeito ou Deus agiu do outro jeito. Amém? Crê nisso? Amém. Quarto elemento, que vem a desilusão ou vem o desânimo. Quando nos comparamos e olhamos as bênçãos dos outros. Olha, esse aqui é tremendo. Quando nos comparamos e olhamos a bênção dos outros. Olha o que diz o verso 8. Estamos em Deuteronômio, tá? Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e do Ezion-Geber, nos viramos e passamos a caminho do deserto de Moabe. O que estava acontecendo aqui é que o povo estava buscando uma área para acampar. E o Senhor disse, olha, não toque nos filhos de Esaú. E essas pessoas estavam passando num território de um povo que não cria em Deus como eles criam em Deus. Mas Deus já tinha dado o território para eles, estavam tranquilos, tinha suas terras, tinha seu gado, tinha sua casa, tinha autoridade, tinha presença, tinha exército, tinha um reino. E aí Deus falou assim, olha, é o seguinte, meu querido, volta para o deserto de novo. É o que Deus falou para o povo. Volta para o deserto de novo. E uma das coisas que desanima é quando você começa a observar a bênção do outro. Vou dizer uma coisa, se não é para você, não vai ser bênção para você. O que não é para você é tóxico, meu irmão. Eu li um texto interessante essa semana. Vou até ler aqui para você. Chama Os Sapatos do Pastor. Aí começa assim, ó. Se eu fosse o pastor, tudo seria diferente. Se eu fosse o pastor, tudo seria melhor. Sim, se eu fosse o pastor, eu mudaria muitas coisas. Se eu fosse o pastor, seríamos muito mais. Se eu fosse o pastor, me equivocaria muito menos. Se eu fosse o pastor, saberia como atuar. Se eu fosse o pastor, haveria ordem na igreja. Se eu fosse pastor, tudo estaria em paz. Se eu fosse o pastor. Aí eu te pergunto, por que você não é o pastor? Se não fosse Davi que fosse enfrentar Golias, qualquer outro estaria com a cabeça arrancada. Se não fosse Pedro que caminhasse sobre as águas, outro talvez se afogaria. Se não fosse Elias que foi confrontar os profetas de Baal, o fogo não desceria do céu. Se não fosse sido Jonas jogado, engolido por um peixe, ficado 3 dias no mar e jogado em Nínive, talvez o outro se afogaria também, ou seria comido. Se não fosse sido Daniel na cova dos leões, os leões fariam a festa. Se não houvesse sido Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, com certeza os outros estariam queimados. Por isso, dê graças a Deus que somente chegará a você aquilo que Deus diz que é para chegar. A palavra de Deus diz que quando Deus dá os talentos, Ele dá conforme a sua capacidade. Não foi porque você está melhor, você está mais bonitinho, está mais magrinho, está mais gordinho, não importa isso. É de acordo com a sua capacidade. Se Deus não te deu mais, é porque não te convém que tenha mais. Então, incremente a sua capacidade, aumente a sua capacidade, que Deus certamente te dará mais. Dá para entender? O pior que pode acontecer é se Deus te dá alguma coisa que você não pode fazer, uma coisa que você não pode conter. Por isso que a Bíblia diz que o vinho novo no odre velho perde o vinho e perde o odre.
Então Deus tem que fazer primeiro na sua vida, tem que te formar primeiro. Você não pode se comparar com ninguém. O que é seu e ponto final. Celebre o que você tem, desfrute o que você tem, dê graças a Deus pelo que você tem, celebre e se alegre em nome de Jesus. Aí de uma história que chegou um rapaz e falou: pastor, recebi uma grana aí e quero comprar um carro novo. Eu falei: opa, beleza, que bom, hein? Então escolha bem os carros, não sei o quê, tá, vou comprar um carro essa semana. Passou a semana, o rapaz chega e diz: pastor, o senhor previu na minha casa. Estou desesperado, estou ficando doido. O pastor chega: mas o que está acontecendo, filho? Você não estava querendo comprar o carro? Mas pastor, mas eu não sei, porque o meu vizinho comprou um carro desse aqui. O meu amigo comprou outro carro daquele aí. Aquele lá comprou outro carro assim, eu não sei qual escolher, eu não sei o que eu faço. Assim tem muita gente que fica comparando o que você tem com o que os outros têm, ao invés de olhar e se alegrar com aquilo que Deus está te dando. Então, meu irmão, alegre-se com o que você tem. Amém? Quinto elemento do desânimo. Quando o tempo fica longo, diga aí. Quando o tempo fica longo. Olha o versículo 14. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram quanto tempo? Eles colocaram 14:2, é 2:14, meu irmão. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Diga aí, 38 anos. Então, às vezes, o povo de Deus desanima, porque, na verdade, parece que retarda muito a promessa de Deus chegar na sua vida. É ou não é verdade? É ou não é verdade? A gente ora, a gente quer que chegue agora. No entanto, veja, não se trata que Deus está pendente de alguma coisa, está muito ocupado em fazer outra coisa. Se um dia como 1000 anos, Deus resolver sair de férias, sair 30 dias, são 30 mil anos. Fala assim, aí Deus não vai. Se você fizer essas contas, você fica doido. Você tem que entender que há coisas que têm que ser cumpridas antes para que Deus possa trabalhar e trazer aquilo que Ele prometeu. Há juramentos, há palavras, há profecias, há uma ordem que é muito maior do que a sua única vontade, há algo que está dentro de uma esfera eterna, e essa é a razão que às vezes coisas podem parecer que estão atrasadas, e você às vezes pode desanimar, mas diga uma coisa, Deus nunca se atrasa, Deus chega na hora certa. Há um herói na fé, na Bíblia, que eu gosto bastante, que é Abraão, pai da fé. Agora, veja que interessante, ele recebeu uma promessa que seria pai. Já estava com idade avançada. Tinha 100 anos, quando estava ainda aguardando ter o filho da promessa. 100 anos, ele firme com a Sarinha lá. Veja, com 100 anos, ele tinha que continuar motivado ainda para que o filho chegasse. Dá para entender o que é motivado, né? Sim? Porque senão não viria. Deus deixou de cumprir? Não. Porque Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel. Então, meus irmãos, nós não podemos nos desanimar, temos que estar seguros, dia a dia, que Deus vai cumprir as suas promessas, glória a Deus. Agora é evidente, meus irmãos, que nós não podemos negar que ninguém gosta dos processos. Os processos são duros, mas se foi Deus que te enviou para esse processo que você tem vivido, creia, espere, Ele é fiel, não te desanimes. Amém? Quero terminar com 5 conselhos rápidos. Pode vir, Neto. Primeiro conselho. Foque naquilo que você entende que é de Deus para você. Simples. Foque naquilo que você entende que é de Deus para quem? Para você. Esse é o teu enfoque principal. Esquece o que Deus deu para outro e busque o que Deus deu para você. Dá para entender, amém ou não? Foque nisso. Segundo, nunca tome as perdas como uma desculpa para você não se posicionar no caminho certo. Porque, meus irmãos, há coisas que a gente vai perder e nós não temos como fazer nada. Mas isso não nos impede de nós não nos alinharmos novamente no caminho que Deus tem para nós, e aí sim nós teremos vitória. Posso ouvir um amém? Terceiro, faça o que você tem que fazer, invista, lute, corra e deixe Deus com o resto. Ou seja, Ele vai fazer o que quer,
Então eu tenho que deixar Deus fazer, porque o sobrenatural quem faz é o Senhor. Dá para entender? Mas você tem que fazer alguma coisa. Deixe que Deus faz a parte dele e você faça a sua parte. Eu gosto disso aqui. Deus trabalha numa via de mão dupla. Eu tenho a parte que eu tenho que fazer. E eu tenho certeza que a parte que Deus tem que fazer, Ele vai fazer com maestria, com perfeição. Quarto, importantíssimo. Nunca se compare com ninguém. Nunca se compare com ninguém. Diga aí, nunca. Nunca. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma época que vamos chamar aqui de geração do Instagram. O que acontece é que o diabo tem manipulado muitas das plataformas digitais, porque põe todo mundo para mostrar uma vida falsa que é melhor que a sua. O cara tem mais dinheiro, está mais bonito, está mais inteiro. Vida falsa. Não se compare. Deus fala que quando Pedro caminhava, as pessoas eram curadas com a sombra dele. Aí você fala, não, eu quero ser Pedro, eu quero ser igual Pedro. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pense melhor. Há uma máxima: todos veem os castelos, mas não as guerras que levaram os reis aos castelos. Cuidado, não se compare com ninguém. E feche com esse: seja paciente. Diga aí, seja paciente. Espere em Deus, porque fiel é aquele que prometeu para a sua vida, amém? Então o que foi que o Senhor disse quando o povo estava desanimado? Vai adiante. E é exatamente isso que nós temos que fazer: seguir adiante. Mesmo que você tenha se equivocado no caminho, siga adiante. Mesmo que as coisas tenham saído mal, siga adiante. Não olhe para trás, siga com Deus, siga adiante. O Senhor o tem em suas mãos, siga adiante em nome de Jesus. Entenda que às vezes você desanima, mas o Senhor nunca vai desanimar. Entenda que às vezes você pode perder a esperança, mas o Senhor nunca perde a esperança. Entende que você às vezes pode perder as suas forças, mas Ele nunca perde as forças. Glória a Deus. Você podia aplaudir ao Senhor. Siga adiante, siga adiante. Meu irmão, eu quero orar com a sua vida hoje. Pode ficar de pé, nós só vamos entrar no momento da oração aqui. Contra todo, todo espírito de desânimo, contra tudo que tem feito tirar nossos olhos do poder de Deus e tem nos desanimado. Nós temos que repreender esse desânimo, meus irmãos, mudar o nosso coração, nos levantarmos, seguirmos adiante, sem se importar com o tempo que passou, fracassos que já aconteceram, lutas que tivemos, ou até tropeços que tivemos. Em nome de Jesus, hoje é o dia que nós teremos vitória sobre o desânimo. E eu quero clamar por um clamor de forças novas, de um tempo novo, por um avivamento vindo do coração de Deus, por uma nova unção, por algo novo que o Senhor pode nos dar, nos levantar, em nome de Jesus, novas forças, um novo amanhã. Dá para entender isso? Amém? E se você entrou aqui nesta manhã desta forma, desanimado com qualquer situação, na luta, na dificuldade, eu não sei porquê, eu sou de Jesus, eu estou firme, mas as lutas estão grandes, eu não sei porque as coisas não estão acontecendo. Esta é uma manhã da vitória, onde o ânimo vai chegar, porque o Senhor vai trabalhar em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos aqui, venha para o altar. Há um momento de altar, onde o Senhor vai trabalhar, vai restaurar suas forças nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos lá? Se o trovão e o mar vento vem sobre a tempestade, voarei sobre as águas do também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar
você está esquecendo algumas situações aqui, eu quero relembrar. Muitas vezes o desânimo vem por coisas que a gente aguardava e não está chegando. Às vezes é nosso erro mesmo. Às vezes o caminho que a gente escolheu. Mas hoje o Senhor vai dar caminhos novos em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai renovar suas forças. Quer voltar você para um trilho certo, para o caminho certo. Não perca a oportunidade de chegar no altar de Deus. Senhor, eu reconheço que eu errei. Como aquele povo entendeu. Teve que voltar atrás? Sim, mas aí entrou no caminho que o Senhor já tinha como propósito para a sua vida. Dá para entender isso? Às vezes você está na dificuldade, na saúde. Você tem uma luta. Eu tenho orado, não tem funcionado. Olha, nunca subestime o sobrenatural de Deus. Às vezes é no natural, mas às vezes é no sobrenatural. Mas eu vou orar ao Senhor para que o sobrenatural se manifeste em nome de Jesus. Eu vou orar ao Senhor para que o sobrenatural entre na sua vida, quebre as barreiras e você veja num novo tempo, um novo amanhã, uma nova esperança no nome de Jesus. Então não fique parado, não fique aí estagnado naquilo que Deus pode fazer. Eu sempre digo o seguinte: o altar é algo do sobrenatural de Deus. É você falar assim: Senhor, eu estou tirando as minhas forças e estou entregando para o Senhor. Eu estou saindo daquilo que eu posso fazer, entregando ao Senhor. Quando nós cantamos mais um pedacinho aqui do seu louvor, saia do seu lugar. Há tempo para você ainda aqui receber de Deus algo sobrenatural em nome de Jesus. O trovão e o mar se ergueram, vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. O que você tem que fazer nessa manhã é o seguinte: é concentrar-se nas promessas de Jesus. Deus não vai deixar que aquilo que Ele prometeu, que é sua palavra, que não se cumpra. Ele está contigo. Hoje é o dia que Ele vai te levantar com um ânimo novo em nome de Jesus. Não olhe para os ventos, não olhe para a tempestade, não olhe para a dificuldade, não olhe para aquilo que você está passando, a luta que você está passando, mas olhe para o Senhor Jesus. Espere no Senhor Jesus. Curva sua fronte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor, e ouvimos a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, e primeiramente eu peço que o Senhor nos perdoe, ó Deus, pelos momentos que às vezes tiramos os nossos olhos do Senhor, das Suas promessas. Pai, hoje eu olho somente para aquilo que o Senhor já tem prometido na Tua palavra para a minha vida. Pai, declaro que eu avançarei, que eu caminharei apesar dos meus erros. Ó Deus, eu estou retomando com o Senhor. Voltarei, Senhor, a ter a confiança no Teu caminho, ter as forças renovadas. As Suas promessas eu confio que serão cumpridas na minha vida, no nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, confiamos no Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, entra com a providência do Senhor. Onde há desânimo, onde há tristeza por situações na vida aqui, Senhor. Ó Deus, muda esse quadro nesta manhã. Deus, renova as nossas forças, Senhor. Renova as nossas forças. Traz um novo amanhecer, uma nova alegria, um novo ânimo, Senhor, ó Deus. Que hoje seja o dia do levantar do Senhor, das esperanças do Senhor sendo renovadas. Ó Deus, que um novo amanhã tem, uma nova luz, tem um novo caminho. E o Senhor está abrindo portas nessa manhã, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe Teus filhos, aqueles que estão em situações de saúde, esperando no Senhor. Deus, estamos aqui para dizer: renovamos a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Aquilo que é sobrenatural, cremos que o Senhor há de agir. Então, meu Deus, em nome de Jesus, entra com as bênçãos do Senhor na vida da saúde dos Teus filhos. Ó Deus, muda, restaura, Senhor, traz vitória do Senhor. Repreendemos toda doença, Pai. Coloca, Senhor, a vitória para os Teus filhos. As lutas do casamento, as lutas do trabalho, ó Deus, as lutas, Senhor, que enfrentamos no dia a dia, nos relacionamentos, pais, filhos, marido, esposa. Pai, em nome de Jesus, hoje é o dia das esperanças sendo renovadas. Hoje é o dia para você, querido.
Pai, em nome de Jesus, confiamos no Teu agir, confiamos a Tua graça, no Teu poder. Queridos, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir em nome de Jesus. O que Deus plantou no seu coração nessa manhã, pode crer, o Senhor vai confirmar no nome de Jesus. O que o Senhor selou através da palavra de Deus revelada nessa manhã, é para a sua vida em nome de Jesus. Isso vai se cumprir apesar das contrariedades. Isso vai se cumprir apesar do tempo. Isso vai se cumprir apesar das dificuldades do levante de Satanás. Porque hoje o Senhor determina forças novas sendo renovadas. O trabalhar de Deus no sobrenatural agindo, abrindo portas e trazendo vitória no nome de Jesus. Não desanime, segue crendo, segue orando, segue avançando, caminhando na palavra de Deus, que há vitórias para a sua vida em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.